E aí, sou de boa? Aqui é o 17. No vídeo de hoje eu quero falar sobre Oni-chan wa Oshimai, episódio 10, parte 2. O Mahiro vai para a livraria a pedido da Mihari. Ela ultimamente tem feito muitos pedidos para ele sair de casa e andar um pouco pela rua, interagir com as pessoas e ver o mundo. Apesar de não gostar, ele não demonstra estar oferecendo muita resistência para isso. A propósito, essa loja é conhecida dele. Ele reconhece que já faz um tempão que ele não vem aqui. Então, antes de ir embora, ele passeia um pouco pela loja. Ultimamente ele tem comprado mais coisas online, até que é bem conveniente. Mas de vez em quando é bom comprar alguma coisa em loja física, só para variar. Andando pelos corredores da livraria, ele acaba chegando no corredor que fica em frente à seção adulta, onde ele costumava visitar. Agora que ele é uma garotinha menor de idade, ele não pode mais. Nesse momento, ele vê dois garotos da classe dele. Os garotos estão planejando entrar. Enquanto um fica do lado de fora, o outro entra. E assim o que está de fora pode avisar o que está lá dentro caso alguém esteja passando ou algum funcionário esteja chegando. Mas apesar disso, eles se mostram bem nervosos. Eles têm medo de ser descobertos. O Mahiro, olhando essa cena, ele se dá conta de que os garotos são muito curiosos. Ele pessoalmente já passou por essa fase e ele entende bem como é. E reconhece que é muita coragem dos garotos vir até aqui. Sendo assim, ele pretende fingir que não viu nada para não constrangir mais os garotos. Mas eles acabam cruzando olhares. Então os garotos, percebendo que foram vistos pelo Mahiro, eles acabam saindo correndo com vergonha. O Mahiro tenta acalmar, mas é tarde demais, eles já foram embora. E pensando bem, ele chega à conclusão de que faria a mesma coisa caso fosse visto por uma garota. Ele pensa em talvez deixar um livro desses perto da escola para os garotos encontrarem. Logo em seguida aparece a Mio e o Mahiro quase que nem reconhece ela. A Mio, vendo o Mahiro parado perto daquela seção, ela fala que não sabia que ele gosta desse tipo de coisa. O Mahiro entende que ela está falando da seção adulta. Então ele se explica dizendo que só estava de passagem. Mas na verdade a Mio estava falando sobre o livro na prateleira ao lado, que são livros de romance entre garotos. O Mahiro pergunta se ela gosta. Então ela, um pouco tímida, responde que na verdade... E ela pede para não contar para ninguém. E conta para o Mahiro que na verdade ela gosta de ler livros de romance entre garotas. O que não é surpresa para o Mahiro, ele já tinha percebido isso há tempos atrás. A Mio pergunta qual tipo de livro o Mahiro gosta. E o Mahiro meio que dá um deslize e quase que dá uma resposta sincera demais. Uma resposta bem masculina. Mas então ele muda de assunto e fala que gosta de shonen, que normalmente é bem popular entre os garotos adolescentes. Mas ele fala que também toparia ler alguns livros de romance entre garotas. A Mio, sendo especialista nesse assunto, ela separa alguns títulos que ela conhece e coloca na mão do Mahiro como recomendação para ele levar para casa e ler. Após as compras, vemos as garotas caminhando na rua e conversando. A Mio pede para o Mahiro contar depois o que ele achou sobre os livros que ela escolheu para ele. Ela comenta que ficou feliz pelo Mahiro não sentir nojo dela por gostar desse tipo de coisa. O Mahiro fala para ela que cada um tem seu gosto e que não precisa esconder isso, e que ela deve ser mais confiante e se impor mais. Se você for pensar bem, o Mahiro ele é envolvido com coisa muito mais pesada do que a Mio lê. Aquela coleção de jogos adultos que ele tem deve estar guardado no quarto dele até hoje. De repente, o Mahiro sente um cheiro muito bom, um cheiro de coisa doce. A Mio percebe que é a creperia e está bem popular ultimamente. O Mahiro fala que nunca comeu. Sendo assim, a Mio decide comprar um para ele, em troca dele guardar o segredo dela. Não é como se o Mahiro fosse contar de qualquer forma. Ele é um cara bem consciente. Mas em nome da amizade, é um gesto legal da Mio e o Mahiro aceita. O Mahiro experimenta e ele adora. Ele oferece um pouco do dele para Mio. Ela fica assim meio sem jeito, mas decide dar uma mordida. É muito comum em anime ver situações onde uma pessoa come ou bebe em um recipiente ou alguma coisa e
a outra pessoa, se ela come também, eles entendem que é uma espécie de beijo indireto. Então, provavelmente o fato da Mio estar meio desconfortável com isso deve ser por causa disso. Inclusive, isso deve ser um conteúdo abordado nos livros que ela lê entre garotas. Bem nesse momento, chega a Momiji junto com a Asahi. E a Momiji fica confusa, sem saber o que está acontecendo. A Mio, no susto, acaba engasgando. Aí a Momiji se aproxima, pede desculpas por ter assustado, oferece um pouco de chá para ajudar ela a desengasgar. Só que a Momiji ficou com inveja, então ela decide comprar um crepe também. O Mahiro pergunta se a Asahi não vai comprar também, mas tadinha, ela tá sem dinheiro. Ela tá sempre sem dinheiro, né? No dia do ano novo ela tava sem dinheiro também. As outras meninas provavelmente devem receber mesada. A gente sabe que o Mahiro recebe, né? No episódio de ano novo, ele recebe 500 ienes da Mihari. Como elas são estudantes e não trabalham, a única fonte de dinheiro que elas devem ter é alguma mesada que elas recebem de familiares. Provavelmente a Asahi é a única que não recebe. A Momiji volta com o crepe que ela comprou só para oferecer para o Mahiro. De certa forma, toda vez que alguém tem algum tipo de intimidade com o Mahiro, ela não quer se sentir excluída e quer participar também de certa forma. Para não deixar a pobrezinha da Asahi excluída do grupo, as outras meninas que estão comendo oferecem um pouco do delas para a Asahi e ela, super feliz, come um pouco de cada uma delas. E interessante que a Asahi não tem problema nenhum em comer de onde outra pessoa já comeu. Sabe, todo aquele lance de beijo indireto, ela não dá a mínima para isso. Ela provavelmente nem pensa nesse tipo de coisa. E nem a Mio enxerga isso de forma romantizada. Provavelmente por causa do jeito da Asahi, né? Ela tem um jeito mais de maluquinha, por assim dizer. Diferente do Mahiro, que tem um jeito mais fofinha, sabe? Cada uma delas tem a sua própria personalidade. Bom, vendo essa cena, a Momiji realmente chega à conclusão de que ela na verdade gosta mesmo de assistir. E isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, tipo, será que ela gosta só de assistir ou será que ela gosta de participar também? Mas como vimos, ela ficou super desconfortável numa situação dessa, então ela realmente só gosta de assistir. Mas o Mahiro fala para ela tomar cuidado quando for com gente de verdade. A Mio tem uma tendência de acabar se empolgando demais com o que ela vê. Bom, na escola, os garotos aparecem na frente do Mahiro para poder se explicar sobre ontem, dizendo que eles estavam discutindo sobre a otimização do fluxo da livraria. Nós e o Mahiro sabemos que isso é uma desculpa para justificar o fato deles estarem muito próximos da sessão adulta, que na verdade a gente sabe que eles queriam entrar. Eles ficaram preocupados do Mahiro contar essa história para outras pessoas e a história acabar se espalhando e eles ficarem com a fama de pessoas indecentes, por assim dizer, né? Não que isso seja uma grande coisa, afinal já faz parte da sociedade há muito tempo. O conteúdo adulto é consumido por muita gente e muita gente acaba consumindo numa idade bem antecipada do que a faixa etária para quem esse público é destinado, que é de 18 para cima. Mas enfim, né? Garotos sendo garotos. O Mahiro super entende como é isso. Afinal, ele é um garoto também. E ele fala pros garotos que ele não vai contar nada pra ninguém. E ele ainda fala que talvez ele vai mostrar mais tarde uma coisa bem legal pra eles. E os garotos imaginam que talvez o Mahiro vai mostrar o próprio corpo, alguma coisa assim. Porque afinal o Mahiro é uma garotinha. Só que aí que é muito louco, porque o Mahiro, ele tá falando de homem pra homem. Só que os garotos estão vendo o Mahiro como uma garotinha, então eles entenderam tudo errado. O que eu acho que o Mahiro queria dizer é que, lembra que mais cedo ele falou que talvez ele ia pegar um livro daquele e deixar perto da escola para os garotos encontrarem? Eu acho que era disso que ele estava falando. Eu imagino que o Mahiro ia entregar uma revista para eles, alguma coisa assim, só que eles entenderam tudo errado. E aí o Mahiro fica super desconfortável. Mais uma daquelas situações de timidez feminina. E assim termina o episódio, com um clima de humor bem legal, como sempre.
Esse é um anime bem leve de assistir, com muitos momentos de alívio cômico e momentos de profunda reflexão sobre coisas da vida. Isso que eu acho legal sobre Oni-chan wa Oshimai, que ele traz um equilíbrio muito bacana entre os elementos que são abordados na série. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.